Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você acompanha aqui o canal do Boi pelas antenas parabólicas, pelo portal sba1.com, onde você tem informação, notícias, bons negócios, é o nosso portal. Você acompanha o nosso sinal também pela Claro TV, em todo o país, pela Neo TV no Brasil e também no Paraguai, no Facebook, no YouTube e está acompanhando também com sinal aberto em todo o estado de Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, linkado no Agricultura BR a partir deste momento. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa logo falando a respeito de soja e falando principalmente a respeito de como que o mercado tem se comportado diante das questões relacionadas a uma comercialização mais acelerada no Brasil e os contextos que envolvem China e Estados Unidos e, claro, nós aqui também. Quem falou sobre o assunto foi Steve Ketcha, ele que é analista de mercados e atua em diversas instituições, inclusive na Cerelpar. Acompanhe. Uma boa tarde a todos. Estamos no meio de mais uma semana interessante para a soja. A gente viu semana passada o dólar caindo abaixo de 5 e levando o preço da soja no mercado interno junto. Em contrapartida, essa semana, com o dólar voltando acima de 5 de novo, o real se desvalorizando e valorizando o preço da soja em reais e chegando de novo a níveis próximos ao recorde que foi atingido meados de maio. Então a semana está sendo interessante para a soja, obviamente, e a gente tem visto alguns negócios voltando a sair, lembrando que a comercialização no Brasil, em função desses preços elevados, está bastante acelerada. Calcula-se que em torno de 90% dessa safra 2019-2020 já foi comercializada, quando o normal para essa época do ano é algo em torno de 70%, ou seja, falta apenas alguma coisa, pouco menos de 15 milhões de toneladas de soja para serem comercializadas no mercado brasileiro, com o produtor, obviamente, aproveitando esses preços historicamente altos para garantir essa rentabilidade que, digamos assim, não era prevista, não é tão normal. Por outro lado, a gente está vendo também negócios acontecendo na próxima safra, que nem começou a ser plantada ainda, e calcula-se que para a safra 2020 e 2021, o produtor brasileiro já negociou algo em torno de 40% desta safra, quando o normal seria algo em torno de 10%. Então, obviamente, também isso é em função dos preços atrativos que estamos vendo para a safra 2020 e 2021, fazendo com que o produtor brasileiro, nesse momento de grandes incertezas, não só brasileiras, mas incertezas mundiais, querendo também garantir, aproveitar desse momento. Então a situação no mercado de soja, daqui a pouco a gente vai ver também a influência do mercado de clima, o weather market americano, nos Estados Unidos, onde a expectativa é que qualquer ameaça para a produtividade americana, podemos ver uma reação, um rallyzinho nas cotações na Bolsa de Chicago, que eles têm sido pressionados nos últimos meses devido à questão da guerra comercial China-Estados Unidos e também dos temores em relação à Covid-19 e à economia global. Lembrando também que a China foi muito agressiva nas compras brasileiras e também foi um dos fatores fazendo com que o Brasil conseguisse comercializar tão rápido a safra, né? Daqui a pouco então vamos ouvir falar muito do clima nos Estados Unidos e obviamente muito vai depender do que está acontecendo em relação ao Covid-19, Brasil, México, Índia ainda lutando com a primeira fase do Covid-19, outros países como aqui na Europa, região aqui na Europa, China e outros países asiáticos, já se preocupando com a segunda fase do Covid-19, inclusive com a China, cidade de Beijing, tendo que voltar a fechar as escolas. Bom, tudo isso afeta a atuação dos fundos de investimento
nas commodities agrícolas, inclusive a soja. Então a preocupação também é incerteza muito grande. Estamos vivendo, obviamente, momentos talvez inéditos na história recente da nossa geração, e com isso a estratégia do produtor brasileiro, na minha opinião, é importante, já que para o Brasil a situação está sendo favorável, diferentemente do produtor no Paraguai, produtor nos Estados Unidos, produtor na Argentina, onde os preços em dólares estão em patamares baixos. No Brasil, os preços em reais têm sido bastante remuneradoras e, consequentemente, estamos vendo essa comercialização bem acelerada para essa safra e para a próxima. Para frente, obviamente, em função das compras agressivas da China, do Brasil, e a comercialização mais acelerada no Brasil, provavelmente vamos ter uma entre-safra mais prolongada no Brasil, uma disponibilidade maior do produto, e esse é um fator que augura bem para os preços para o segundo semestre. Obviamente, nesse momento da situação global, da pandemia Covid-19, das questões geopolíticas, vocês viram essa semana mais uma questão Índia-China, tudo isso deixa o mercado bastante vulnerável a oscilações fortes de preço, bastante volátil e com a direção de preços bastante incerta. Então é acertada a estratégia de que quando você tem uma rentabilidade nesses momentos de incertezas, você tem que embolsar esses momentos de rentabilidade elevada, o que a gente tem visto esse ano em relação, pelo menos, ao mercado de soja. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado. Quem participa agora do programa é a Andréa Cordeiro, ela que é analista e consultora de agronegócios, de commodities, e fala para nós a respeito de soja. Fala sobre o dólar, a sua instabilidade e como que o dólar mais alto favorece ao setor. Fala a respeito da comercialização antecipada da oleaginosa aqui no Brasil e também de como que o petróleo pode influenciar os preços da soja. É o que você acompanha agora com a Andréa Cordeiro. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada pelo convite, dessa vez para falar sobre a competitividade da soja brasileira lá no mercado externo. Bom, a pergunta que vocês vão me fazer eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Como a desvalorização cambial influencia nos preços da soja no Brasil? Bom, vamos lá. Vamos pensar que a soja é uma commodity com preços dolarizados. Que os preços praticados aqui no Brasil, tanto para o nosso mercado interno, que é para a indústria, quanto para o mercado internacional, que é a mercadoria destinada para a exportação, eles são formados justamente pelos preços negociados na Bolsa em Chicago. Claro que nós não podemos esquecer, nessa composição de preço da soja, um componente muito importante que é o prêmio. O prêmio nada mais é do que um valor que é pago, é cobrado do vendedor, dependendo das circunstâncias de mercado. É muito simples. Nesse momento de guerra comercial, o Brasil vem com preços, com prêmios diferenciados. Porém, nessa temporada, devido à grande competitividade que nós tivemos de Argentina, os prêmios não são tão positivos assim e os Estados Unidos também fazem concorrência para o mercado brasileiro. Mas, se você analisar, com preços de Chicago mais baixos, o que tem feito totalmente a diferença na composição de preço é justamente o dólar. O dólar alto favorece a rentabilidade de quem vende um produto dolarizado, da mesma maneira que ele prejudica a performance de quem precisa importar, quem precisa comprar um produto dolarizado. É simples, simples assim. E no momento atual, a nossa origem brasileira acaba registrando negócios com uma performance bastante destacada.
que nós estamos presenciando aí nas últimas semanas. Se a gente analisar que em 2019, nesse mesmo momento, nós tínhamos o dólar a 3,80, em novembro a 4,20, nós iniciamos 2020 e o dólar só subiu, chegando a 5,95 a níveis históricos, e se a gente trouxer esse movimento de valorização e comparar com as vendas da safra atual e da safra nova, a gente consegue perceber que os movimentos, as linhas são muito parecidas. Nós devemos ter pelo menos 80% da safra que recém foi colhida já comercializada. E pelo menos 30% da próxima safra que vai ser plantada a partir de setembro, outubro, também já vendida. Claro que a conta da soja, ela favorável, ela só é aproveitada porque existe demanda mundial. De nada adiantaria a gente ter bom preço e não ter produto, e ter bom preço e não ter comprador, né? O mundo ainda vive sim o reflexo das preocupações a respeito da guerra comercial. É algo que está vigente, embora exista sim um acordo entre Estados Unidos e China, mas a gente consegue perceber que mesmo a China tendo comprado dos Estados Unidos recentemente, a China não abandonou o Brasil. Os Estados Unidos são muito mais competitivos para os embarques aí a partir de setembro, outubro. E a gente não pode deixar de mensurar que o fluxo de ofertas americana para esse período vai ser mais consistente que no Brasil, que já está muito comercializado. E isso só mudaria se a China passasse a comprar da Argentina, o que não vai fazer devido aos altos impostos, aos altos tributos praticados naquele país. E o Brasil não tem nesse momento qualquer paridade, a conta não acaba sendo positiva para importar soja dos Estados Unidos. Então, no meu entendimento, a China continua comprando sim dos Estados Unidos, justamente num período que o Brasil nem a Argentina vão conseguir ser agressivos. Bom, mas agora, para finalizar, e voltando à pergunta que vocês me fizeram sobre a influência da alta da soja, eu não poderia deixar de contextualizar que tem uma situação de análise no médio e no longo prazo. É um efeito negativo e que é muito importante a gente falar dele, que é sobre o custo de produção da próxima safra. O mesmo dólar que ele estimula as vendas, ele garante uma boa performance, é aquele mesmo dólar que vai impactar no aumento dos insumos necessários que nós temos para a nossa próxima safra. Se quem importa, salvo tenha se estruturado em alguma operação de hedge e que vá repassar isso à sua carteira de clientes, salvo isso nós vamos ter preços mais caros sim. E o efeito, nesse caso para a próxima safra, só não é maior porque nós lá atrás tivemos oportunidades incríveis, né, de trocas, de barter, como a gente fala. Foram operações que rodaram aí final do ano, começo do ano, numa janela que o dólar estava valorizado e que a soja estava competitiva e que os preços dos insumos estavam mais baixos. Se não fosse essa agilidade do setor naquele momento, né, de negociar antecipadamente através das trocas, os custos da origem brasileira seriam muito maiores. Bom, agora eu só queria finalizar com um outro aspecto que é justamente no custo de produção, que é a conta do petróleo. A gente precisa analisar porque o óleo diesel pode impactar muito nessa conta, então a gente tem que ficar de olho nos preços do petróleo. Bom, eu não acredito que mesmo com um custo alto de produção a gente tenha uma menor intenção do plantio, pelo contrário.
Eu acho que o Brasil vai se preparar sim para uma safra grande, uma safra com boa tecnologia e para continuar sendo competitivo do mercado. Bom, a maneira como eu encontrei de responder essa pergunta foi essa. Eu me despeço de vocês e não poderia deixar de destacar e parabenizar o agro brasileiro, que é altamente profissional e que a cada dia se reinventa e vence os desafios. É isso aí. Obrigada. Um grande abraço para André Cordeiro, regularmente participa da programação conosco, sempre trazendo um ponto de vista para o mercado da soja e também do milho. Por falar em soja, vamos seguir agora falando a respeito dos números que foram apresentados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires nesta última quinta-feira, como tradicionalmente ocorre nas tardes de quinta, mostrando que foi finalizada a colheita de soja por lá, o clima fez diferença, a produtividade caiu e, claro, produção também. Observe que, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a produção totalizou 49 milhões e 600 mil toneladas, 10% de recuo frente àquilo que se tinha na última campanha. A produtividade foi mais baixa mesmo, a seca, a falta de chuvas castigou as áreas de produção da Argentina, fazendo com que ela chegasse a 49 sacas por hectare, recuo de 12,1%, de acordo com os números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, confirmando essa expectativa mesmo de uma safra menor na Argentina. Vamos falar agora de soja na Bolsa de Chicago, aproveitando esse momento internacional. Você acompanha comigo como é que vem os números em alta hoje para a soja em Chicago. Julho a 8 dólares e 77 centes mais 4 bushels, sobe 0,5%. Agosto, 8,77 mais 4, também vindo com o mesmo valor. Setembro, 8 dólares e 76 centes o bushel. Novembro, 8 dólares e 81 centes mais 4. Posição de julho segue sendo a de maior liquidez negociada na Bolsa de Chicago. Dólar comercial, dólar que vinha ganhando força por conta de uma taxa de juros menor, algum capital aí saiu do Brasil seguramente, né? O capital especulativo acaba buscando cenários onde se remunera melhor. Vamos dar uma olhada como é que vem dólar comercial agora, vem devolvendo um pouco dos ganhos da alta que teve nesta quinta-feira, recua 0,46% a R$ 5,34, mais 6, não muda muito a história não, mas o dólar continua com valor acima, né, dessa banda de R$ 5,30. Sigo falando de dólar, falo de mercado financeiro também, porque eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que está na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, e fala sobre esse dólar. Dólar continua girando ali acima de 5,30, bem acima até, Walter Pulga, mas com recuo no dia de hoje. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o dólar oscila hoje, veja, variou de 5,38 em alguns momentos, ou seja, subiu e subiu muito, e chegou a cair para 5,33. Você ressaltou bem, o dólar ainda mantém negociações acima de 5,33, neste momento a 5,34 mais 47 vem em baixa de quase 0,5%. Agora, o que ocorre com o dólar é natural diante das circunstâncias que vive o mundo hoje. O que ocorre é que há sempre uma corrida para o dólar, para o dinheiro japonês e também para os títulos do Tesouro Americano, toda vez que alguma notícia ruim ronda o mercado. Portanto, não é de se estranhar que haja também uma procura pelo dólar no Brasil. Agora, aqui estamos com um desempenho pior entre os nossos pares, ou seja, entre os demais países emergentes. O real perde muito frente ao dólar, mais do que os demais países. Já estamos aí na faixa de quase 30% de desvalorização do real frente ao dólar. Bom, há muita operação especulativa, compra e venda de dólares. Os operadores, em grande parte, atribuem esse movimento ao ajuste sobre as expectativas da taxa de juros. Quando cai a taxa de juros no Brasil, lógico, há uma busca por outros mercados, né? Então há uma saída de dólares. Por isso, a busca por dólares aumenta no país e, portanto, aumenta também o valor das negociações. As cotações tendem a subir. Hoje há uma acomodação, como nós vimos, um pouco mais abaixo, mas ainda acima de 5,30. Agora, isso tudo vai mexer com o mercado de bolsa, porque os investidores chegam
a um país como o Brasil e investem no mercado de bolsa. E há muita liquidez no mercado internacional. A bolsa hoje esboçava já seu quarto dia de alta, neste momento sobe 1,14%, vai aos 97.221 pontos, já chegou a superar essa pontuação, passou de 97.500 pontos e há expectativas de que, a continuar esse movimento, nós teríamos aí perspectivas de atingir rapidamente na próxima semana a faixa de 102 mil pontos. O que ocorre é que há muito estímulo concedido pelos bancos centrais em todo o mundo e isso também contribui para um bom humor em todo o globo, né? Os agentes comemoram ainda os avanços das relações entre China e Estados Unidos, algo que está sendo bem avaliado pelo mercado. Aliás, o jornal Valor Econômico destacava isso numa nota agora há pouco. A China planeja intensificar compra de soja e milho e, mais do que isso, etanol dos Estados Unidos para cumprir, né, aquela fase 1 do acordo comercial. E isso traz movimento positivo em todo o mercado internacional. A nossa bolsa sobe, mas sobem também outras bolsas do mundo. Veja, as últimas informações mostram verde na tela, como se diz no jargão do mercado, né? Ou azul, céu azul, né? Para índices nos Estados Unidos agora. Na Europa também movimento de alta. O índice Bovespa acompanha esse mercado como um todo, portanto, se há alta na Alemanha, como eu estou vendo aqui, alta no Reino Unido, alta na França, alta até mesmo na Espanha. A Espanha recupera, a Bolsa da Espanha opera em alta, Bolsa italiana opera em alta. Veja, não há como estranhar essa movimentação. Agora, aos olhos do mercado, o que nós temos é uma preocupação agora com a retomada do preço do petróleo. Isso é um bom sinal. Aumento da demanda, ao mesmo tempo redução da produção, traz petróleo em alta de mais de 3% agora. O petróleo Brent é negociado agora a $42,01 o barril, alta neste momento de 2,65%. Agora o petróleo WTI sobe 3,22% agora, é negociado acima de $40 o barril. Então temos agora uma recuperação para os preços do petróleo no mercado internacional e isso deve puxar junto outras commodities metálicas e commodities agrícolas também. Portanto, de olho no petróleo. Petróleo é a rainha das commodities em alta, tende a puxar uma alta também para as demais commodities que são negociadas notadamente no mercado de bolsa, aquelas que têm negociação em bolsa, no mercado futuro. Bom, é um dia positivo, sexta-feira fecha aí com uma leve baixa para o dólar, é provável que isso ocorra até o final do dia, mas as bolsas terminam em alta hoje no Brasil e no mundo. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Nós vamos dar uma olhada agora como é que se comportou os valores, estão se comportando durante os últimos dias, os valores negociados com soja no Porto de Santos, de acordo com a Grãos Corretora, e que tem toda a influência do dólar também. Veja só que nós temos aqui algumas datas, no dia 15 deste mês, também trazendo aqui os valores de soja entregue em julho, vindo a R$ 110. No dia 17, esse valor se mantinha. Nesta quinta-feira, 18, chegava a R$ 115 o valor da saca de 60 quilos. Hoje, vindo a R$ 113 por saca. São os números que eu vou destacando para a soja negociada no Porto de Santos, no acumulado aí de uma semana. Vamos dar uma olhada agora, então, como é que vem. Você já viu que está 113 em Santos. Vamos dar uma olhada, então, como é que está Santos e também Paranaguá. Então, temos os valores iguais, idênticos, aqui a R$ 113 o valor aqui proposto, a saca de 60 quilos no Porto de Santos e também no Porto de Paranaguá, entrega em julho, de acordo com a Grãos Corretora. São os números que eu destaco aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e vai voltar falando de milho, porque você vai ter uma entrevista exclusiva com o André De Bastiani, que fala sobre os números do Rally da Safra para o cereal. Eu volto já. E a segunda safra brasileira de milho deve ser pelo menos 4,5% inferior à última campanha. É o que nos mostra os números apresentados no Rally da Safra organizado pela Agroconsult. Quem conversou com o jornalista Walter Pulga Júnior a respeito do tema foi André De Bastiani, coordenador e sócio fundador aí da Agroconsult, que falou a respeito dos resultados obtidos no campo. André, obrigado por ter recebido o nosso convite. Você é muito bem-vindo aqui ao Canal do Boi. Vamos falar sobre esse levantamento que a Agroconsult faz anualmente, o Rally da Safra, especificamente agora para os dados que vocês apuraram para a segunda safra de milho. Nós teremos uma redução na produção da segunda safra, André?
É isso mesmo, Walter. Satisfação falar com você. Obrigado pela oportunidade também de trazer um pouco aí para todos os telespectadores um pouco do que o Rally da Safra tem visto ao longo de todas essas nossas caminhadas. A gente já tinha feito, Walter, lá em março, uma divulgação sobre os dados de soja, né, dos dados que a gente levantou ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março, e agora a gente voltou para fazer uma divulgação sobre os dados da safra de milho. Então ontem a gente teve um evento online no qual a gente fez a divulgação, trouxemos aí uma safra de 72,9 milhões de toneladas, e de fato é uma redução em relação ao que a gente teve ano passado, né? Ano passado a gente produziu uma safra de 76,4 milhões. E é uma redução, era uma safra que a gente poderia produzir, vamos lá, acima de 81 milhões de toneladas, quando a gente olha aí para crescimento de área que a gente teve, quando a gente olha para todo o incremento de tecnologia que o produtor aplicou também nessa safra, mas de fato a gente teve uma série de intempéries climáticas aí que prejudicaram esse resultado. Mas eu ainda olho para essa safra, Walter, com bons olhos. Eu digo que é uma safra ainda muito boa. Se a gente não bater os 80 milhões agora, não tenha dúvida que vamos bater esses 80 milhões uma próxima safra num futuro muito próximo. Porque eu acho que, além do número, Walter, a gente tem uma questão de mudança em termos estruturais, não só do mercado de milho, que é um mercado que hoje tem muito mais liquidez, mas também no que diz respeito ao que o produtor vem fazendo dentro da fazenda. E nós no Rally lá somos testemunha disso, né? Esse ano a gente não foi para campo nessa etapa de milho, mas a gente montou uma dinâmica para falar com produtores, então foram mais de 60 produtores que a gente entrevistou, reuniões online que nós fizemos e que conseguimos levantar muita informação, e foram mais de 120 pessoas que a gente contatou para pegar alguns dados específicos. E toda a conversa, Walter, vai na direção de que existe um incremento de tecnologia hoje nas lavouras de milho surpreendente e que vão nos levar a um patamar de 80 muito rápido. Esse ano, de fato, a gente teve atraso no plantio da safra, tivemos um clima muito seco ao longo do mês de abril, que correspondeu justamente ao período de pendoamento das lavouras, e isso minou o potencial produtivo dos estados, né, quando a gente olha para a média. Mas tem alguns dados interessantes, Walter. Por exemplo, quando a gente olha para estados como Mato Grosso. Mato Grosso, no passado, safra recorde, 112,5 sacos aí, de média, então uma média sensacional quando a gente fala como estado, né? E esse ano o estado teve problemas. Pega o oeste do estado, a região de Diamantino, teve seca, sudeste do estado teve seca também. Mas quando a gente olha para regiões que se desempenharam bem, e estamos falando aí da região do Vale do Araguaia e também a região da 163, a gente começou a ver tetos produtivos muito elevados. Milho de 200, 205 sacas por hectare, coisa que não era comum. Então, sim, temos problemas climáticos, mas o teto produtivo dessa safra é muito bom. E isso em função, como havia falado, do incremento que a gente vem fazendo em tecnologia. Então, esses 80 aí que nos espere, que logo, logo chegaremos lá. Agora, André, essa recuperação, vamos dizer assim, que vai ocorrer lá na frente, praticamente foi adiada, como você deixou bem claro, né? Temos perspectiva de crescer ainda, mas será um pouco menor este ano. Ela vai mexer com os preços atuais, porque milho tinha perda de preço em praticamente todas as regiões do Brasil. Os corretores da BBM constatavam isso. Isso pode provocar esse número reduzido, né, na colheita agora, pode provocar uma reação nos preços, André? Bom, Walter, essa é uma das variáveis entre tantas outras que vão compor o preço, né? Esse ano a gente teve preços aí muito bons em termos de milho em todas as regiões de produção do Brasil. Tivemos o componente câmbio que nos ajudou muito nessa precificação também. E se a gente pegar há não muito pouco tempo atrás, vamos falar aí de uns 2 meses, o nosso preço estava muito mais na paridade de importação do que na paridade de exportação.
em função aí de um quadro que se desenhava aí de escassez de milho no primeiro semestre. O cenário futuro, Walter, ele vai depender de muita coisa. Por exemplo, os Estados Unidos acabou de plantar a sua safra agora, uma safra recorde em termos de área, e uma safra que carrega um potencial de produção acima de 400 milhões de toneladas. Uma vez que eles produzem esses 400 milhões ou mais, a gente começou a fazer uma conta esses dias ali que era até engraçado. Estados Unidos acaba virando a safra deles com estoques que praticamente correspondem a uma safra brasileira. Estamos falando aí de 90 ou quase 100 milhões de toneladas de estoque. Olha só a magnitude desse número, Walter. É justamente o que a gente produz. Então tem uma série de variáveis que vão compor aí a precificação do milho no futuro, mas eu acho que uma coisa interessante a gente destacar é o profissionalismo do produtor brasileiro. Diante de tantas incertezas, seja de safra americana, seja de dólar, o que o produtor tem feito? Tem travado o preço. Tanto é que a comercialização da próxima safra já andou muito. E isso acaba garantindo que o produtor vá ter uma remuneração interessante, desde que ele tenha feito essa comercialização, é claro, porque quando a gente olha as relações de troca, elas são favoráveis. E isso é o que eu mais gosto de falar, Walter, ao invés de falar de preço futuro, é a gente falar da relação de troca, porque já tem o componente custo de produção, o componente de preço, ficamos esperando só aí São Pedro em relação às chuvas. E vamos para uma preocupação que também atingia os dirigentes da Conab recentemente. Essa safra americana muito grande, excesso de milho, pode inundar o mercado internacional e, com isso, fechar as portas para alguns clientes brasileiros que compraram milho recentemente? Eu acho que a gente tem uma vantagem aqui que diz respeito à qualidade do nosso milho. E o comprador lá fora, apesar de não pagar mais por nosso milho que tem mais qualidade, ele sabe disso. O nosso milho, principalmente o segunda safra, ele é seco ao ar livre. Então ele carrega uma qualidade de grão muito melhor. O comprador sabe disso e eu acredito que não, esse mercado não estará fechado. Agora, nós estamos falando de uma commodity, né? Commodity é preço. Então, nós vamos tem que estar brigando por preço aí para conseguir acessar esses mercados, isso não tenha dúvida nenhuma. Bom, eu agradeço a entrevista do André De Bastiani, que acompanha aí o dia a dia dos mercados de soja e milho, especificamente hoje falando de milho, né? Perspectiva é de redução na colheita, como o André bem ressaltou, os dados mostram isso, o levantamento da Agroconsult mostra isso, mas recuperação de preços depende de vários fatores. Por enquanto, permanece dentro dessa estabilidade, nessa faixa que temos hoje, não, André? Eu acho que sim, eu acho que a gente já tem bons preços aí e a gente acha sim que esses preços devem se manter ainda estáveis ao longo desse segundo semestre, caso a gente não tenha nenhum fator novo aí que mude muito esse cenário. Mas eu acho que ainda é um cenário positivo em termos de resultado que a gente está tendo. Tá, André De Bastiani falando sobre os resultados do Rally da Safra. Um grande abraço para a turma do Rally da Safra, principalmente para o De Bastiani. E aqui eu sigo falando a respeito de milho e agora sobre colheita na Argentina. Como você sabe, tradicionalmente na quinta-feira à tarde, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires lança o seu boletim e ele trouxe um andamento de colheita para o cereal em 70%. Vamos dar uma olhada agora como é que está a situação do milho na Argentina, que deve produzir 50 milhões de toneladas. Estimativa, portanto, aí de 50 milhões. Produtividade média na Argentina, mesmo com a questão climática, 142,8 sacas por hectare. Está com queda frente àquilo que acontece normalmente por lá. A produtividade argentina é muito boa mesmo. Foi colhido aí uma situação de 4 milhões e 300 mil hectares, com uma colheita atingindo já 70,7%, são os números do milho na Argentina, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre café. Você vai ter o posicionamento do que vem acontecendo no mercado com o Eduardo Carvalhais, também opções de consorciação de café com seringueira lá no Paraná. Assuntos de daqui a pouco, daqui no Agricultura BR.
E o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Paraná tem trabalhado em pesquisas que mostram como que o produtor rural pode ter bons resultados ao consociar café com seringueira. A reportagem é de Mauro Andrade. Nós estamos aqui num experimento agroflorestal entre seringueira e café. O objetivo do experimento do IDR IAPAR é comprovar que numa pequena área o produtor pode ter renda dupla através do látex da seringueira e dos benefícios da sombra que proporciona maiores produtividades para o café. A ideia desse experimento aqui é uma área agroflorestal, um experimento agroflorestal que é um consórcio de espécies florestais com cultura agrícola. A ideia qual é? Nesse caso aqui, nesse caso específico, é o café a espécie agrícola, a seringueira a espécie florestal. A ideia é assim, você maximizar a renda por área, diversificar a renda na área e ter acesso ao serviço das árvores. As árvores têm serviços ambientais, não só produtos, mas também têm serviços ambientais que ela pode proporcionar para a cultura agrícola. A seringueira proporciona um ambiente favorável ao café. A copa das árvores protegem contra a geada e, ao reduzir a incidência de sol direto, melhora a produtividade do café. Então, no caso do café, o Paraná é uma área de risco climático para café. Então, o que a gente quer com essa associação aqui? Qual que é a ideia desse experimento? Você tem a produção de café, a produção de seringueira e o serviço de proteção climática da seringueira. Que uma sombra leve ou uma proteção climática contra a geada para não queimar o café, para você não ter perda de café. Então, no final, você vai ter uma produtividade na mesma área de café, de seringueira, inclusive benefícios. Além da seringueira também se beneficia. De que forma? Como tem uma raiz muito profunda, um sistema radicular muito profundo, ela consegue pegar lixiviação de adubo de café, ela consegue recuperar e bombeia para cima. Então, ela aproveita isso e você vê que ela está sem folha agora. Ela é caducifólia, ela perde as folhas no inverno. Todo esse material está depositado aqui na superfície do solo. Ele vai ser trabalhado, está cobrindo o solo, está se decompondo, vai voltar aí na reciclagem dessa área. Então, reciclagem de nutrientes, proteção climática, diversidade de renda com café, com seringueira ou borracha. Então, a ideia é essa, uma maximização de renda e de serviço ambiental. O café é uma planta originária do continente africano. A planta ancestral do café era encontrada espontaneamente em condições sombreadas de subbosque. O café, na sua área de ocorrência nativa, ele é uma espécie de subbosque. Na Etiópia, era uma espécie de extrato inferior da floresta. Então, ele traz isso, na ecologia do café, traz essa adaptação à tolerância à sombra. Inclusive, a questão da bebida também é influenciada por isso. Então, o sistema agroflorestal ele tenta mimetizar ou imitar esse efeito da floresta original. Nessa diversidade árvore e café, você tem uma mimetização daquele efeito da floresta nativa, que é respeitando a ecologia do café. Então, essa é uma coisa interessante, além da proteção climática. O consórcio agroflorestal da seringueira com café demonstra que é possível diversificar a propriedade e melhorar a produtividade por área. As áreas agroflorestais produziram sempre mais que a área solteira de café ou de seringueira. Então, o casamento, vamos dizer assim, a associação foi muito boa. Quando você faz esse trabalho agroflorestal, você tem que visar isso, né? Um mais um é mais que dois, né? Um é sempre mais que dois. Então, você tem que ser mais do que uma sozinha e outra sozinha. Então, isso foi atingido, plenamente. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. O assunto segue sendo café e agora vamos falar um pouco a respeito de mercado para o café. E sobre este assunto, nós conversamos agora com o Eduardo Carvalhais sobre as perspectivas de negócios e como que tem sido feito esses negócios. Nós tivemos uma queda um pouco mais elevada em relação a café durante a última semana, essa semana também, depois uma recuperação. Quem traz o seu entendimento do mercado é Eduardo Carvalhais. O mercado de café aqui no Brasil recuou bastante nessas últimas 3, 4 semanas, principalmente porque a nossa colheita vai avançando, o tempo
tem correspondido na maior parte das regiões. O que chega para nós é que, apesar de a colheita andar um pouco mais devagar que nos outros anos, devido aos cuidados necessários para a Covid, ela vai andando. Os primeiros relatos que a qualidade é boa, na maior parte das regiões, e ao mesmo tempo as notícias que vêm de fora, com as preocupações com a Covid no mundo todo, tem feito com que todos se preocupem com como é que vai ficar o consumo no final deste ano e também no ano que vem. Juntando o tempo bom no Brasil, a colheita andando, uma estimativa de safra do Departamento de Agricultura americano falando que a safra brasileira vai ficar em 68 milhões de sacas, bem acima do número estimado pela Conab. E também ontem ela divulgou que a safra mundial deve ficar 10 milhões de sacas acima o consumo mundial deve ficar 10 milhões de sacas abaixo da produção mundial, quer dizer, vai ter uma sobra de 9,8 milhões de sacas. Tudo isso tem feito com que a Bolsa de Nova York recue aos poucos, vem recuando. Ela está abaixo já de 95 centes por libra-peso, se aproximando dos 90 centes. E ao mesmo tempo o dólar também recuou frente ao real, chegou a bater quase R$6, voltou para baixo de 5 e agora está em 5,3, 5,4 mais ou menos. Tudo isso fez que os preços em reais do café brasileiro recuassem. Recuaram bem, chegaram a bater em R$600 os melhores lotes, que hoje vale aí em torno de 480 e 500. Para alguns tipos de bebida de café chegou a recuar R$150. Os produtores que ainda têm café da safra atual, que são poucos os produtores, nós vendemos muito café, exportamos muito café nesse ciclo 2019-2020, esses produtores se recusam a vender esses preços e o mercado físico está mais devagar aqui no Brasil. Os produtores voltaram suas atenções para a colheita, estão focados nisso, em colher café, secar café, beneficiar café, e ao mesmo tempo o café de safra nova chegando ao mercado ainda é pouco, tirando o caso da Zona da Mata, onde chega um volume maior um pouco de café. Os produtores mostram tranquilidade em parte também porque muitos deles fizeram vendas para entrega futura. Então esses primeiros cafés que eles estão preparando vão ser para essas vendas que já foram tratadas há 6 meses a um ano atrás, a preços bem superiores de agora, preços aí entre 550 e 620, 630 reais. Também é uma boa notícia o caso de que com a gestão do Conselho Nacional do Café, o FUNCAFé antecipou a chegada ao mercado dos recursos para financiamento de colheita e pré-comercialização. Já começaram a chegar na semana passada aos bancos, quase 2 meses antecipados em relação aos outros anos. Com esse dinheiro, o produtor que não quiser vender nos preços atuais vai poder recorrer a esse dinheiro para pagar os custos de colheita que são grandes e também para armazenar café um pouco de tempo, esperando acabar o verão no hemisfério norte, quando os preços devem dar uma reagida. A grande incógnita é o que vai acontecer com a economia brasileira e mundial com essa Covid, se o consumo vai voltar a crescer, se vai ficar estabilizado, não se acredita no momento em queda de consumo, apenas nos cafés mais finos que são consumidos em cafeterias na Europa e nos Estados Unidos. Também, por outro lado, a colheita tem que se confirmar o número que vai ser da colheita brasileira desse ano. O número da Conab é quase 10 milhões de sacas menor do que o número estimado pelo Departamento de Agricultura americano. Eu lembro que o que eles estão dando de excedente na produção mundial nesse novo ciclo 2020-2021 é justamente o que o Departamento de Agricultura estimou de aumento na safra brasileira. Quer dizer, o maior consumidor de café do mundo estima que a safra brasileira vai ser quase 10 milhões de sacas acima do estimado pelos técnicos do governo e, ao mesmo tempo, nisso eleva a produção mundial em quase 10 milhões. Portanto, o excesso de café que eles estão dizendo que vai ter nesse novo ciclo é justamente o que eles aumentaram na safra brasileira. Nós temos que ver se isso aí vai se confirmar, ou se esses números vão ser menores do que isso. Mas no curto prazo está uma situação difícil no mercado. Os melhores cafés chegam aí em torno de R$500 e só cerejas descascadas um pouco acima disso. Nós temos que aguardar as próximas semanas, ver como é que vai continuar a abertura de mercados fora do Brasil, de cafeterias, de restaurantes e aqui dentro também. Isso vai definir o que vai ser o mercado nos próximos meses.
É Eduardo Carvalhais, que regularmente participa conosco. Um grande abraço a ele e a toda a equipe do escritório Carvalhais. Por aqui eu sigo trazendo como é que vem os negócios com café em Nova York. Você acompanha comigo as posições em queda. Nós temos a posição de julho a 93 centes mais 65 a libra peso. Setembro, 96 centes mais 5. Dezembro, 98 centes mais 20 a libra peso. E a posição de março a $1 mais 25 por libra peso. Negócios em queda para o Arábica em Nova York. Acompanhe comigo agora as posições para o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon, aqui no Brasil. Veja só que nós temos Robusta hoje em alta, negociado em tonelada e dólar, posição de julho a $1.139 a tonelada, com alta de 0,44%. Setembro, $1.169, novembro, $1.188 e janeiro, $1.210 a tonelada, negócios acima de 1.200 apenas no próximo ano. Essas são as posições negociadas com Robusta em Londres. E o Plano Agrícola Pecuário 2020-2021, anunciado nesta semana com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, trouxe uma elevação nos recursos e uma ligeira redução para as taxas de juros que já tinham sido colocadas de acordo aqui com o Canal do Boi, com a sua equipe de análise, colocando ali como que seriam essas taxas, e a gente conseguiu acertar até com uma certa folga essa pontuação. De qualquer maneira, foi anunciado, muita gente não ficou muito satisfeito com as taxas de juros, e sobre este assunto, Walter Pulga Júnior conversou com Ademiro Vian. Acompanhe. Ademiro Vian, muito obrigado. Como prometido, você volta conosco no Canal do Boi para avaliar o que de fato se depreende do novo Plano Safra anunciado ontem pelo Ministério da Agricultura, pelo governo federal. E constatação que nós já esperávamos, né? O volume de recursos acima de 236 bilhões de reais não foi muito fora do previsto, não? Olá, Pulga, tudo bem, pessoal? Não foi. A mim, o Plano Safra não trouxe nenhuma surpresa do que havíamos comentado ontem, ou seja, não tinha nada de surpreendente aí no meio. Foi um Plano Safra positivo, dentro, dadas as condições econômicas que está vivendo o país, né? Dentro da situação em que estamos aí atravessando de pandemia. Enfim, foi um Plano Safra até, eu diria, muito bom, tá? Muito bom. Essa é a minha percepção, Pulga. Agora, redução de taxa de juros, ela ocorreu, mas ela foi bem abaixo do que se esperava, não? Fazendo uma síntese, fazendo um resumo técnico, assim dizendo, do Plano Safra, eu destacaria alguns pontos. O ponto primeiro, e muito importante, é que foi mantida a estrutura de financiamento do setor do agronegócio, ou seja, o sistema de crédito rural foi mantido. Isto é de fundamental importância. Segundo ponto, que também não traz surpresa, porque já falávamos isso há 3, 4 anos atrás. O governo dá mais uma vez a direção da política agrícola brasileira de que ele vai priorizar cada vez mais 3 pontos: a agricultura familiar, o pequeno produtor, o seguro rural e o investimento. E isto ficou muito claro no Plano Safra ontem, mais uma vez. E de que forma? Ele aumentou significativamente os recursos equalizados das linhas de crédito do BNDES, em todas, exceto o Moderfrota, que teve uma redução de 14% no orçamento,
e essa redução foi redistribuída dentro dos outros programas. Criou um programa de inovação, que é a aquisição de células fotovoltaicas, de equipamentos aí de medição solar, etc., tá? Importantíssimo. E aumentou o volume de recursos para o seguro rural em 300 milhões, que é um volume, alguém pode dizer muito pouco, queríamos 1 bilhão, 500 milhões, mas 300 milhões é muito dinheiro, e dependendo da forma com que o Ministério da Agricultura venha trabalhar esse dinheiro, dá para se fazer bastante coisa. E na agricultura familiar, como eu disse, ele aumentou os recursos, tá certo? Então, está corretíssima a direção do Plano Safra naquilo que o país precisa: agricultura familiar, seguro e investimento. Agora vamos falar sobre aquele produtor que precisa de financiamento e corre para os bancos, ainda continua pagando caro pelo dinheiro, não? Você fala da taxa de juros, que eu não respondi a sua pergunta. A taxa de juros, Puga, ela tem alguns componentes que precisa ser trabalhado, e ser trabalhado muito antes da elaboração de qualquer plano safra. Por exemplo, o modelo de financiamento, o modelo de distribuição do crédito no Brasil. Hoje ele está muito concentrado em cima de 3 ou 4 grandes bancos. E esses bancos não dão a mínima para o crédito rural. Se você pegar aí um banco grande de varejo, tá, privado, ele não está nem aí com crédito rural. O crédito rural para ele é marginal, tá certo? Então ele opera crédito rural por obrigação. Mas se você pega outros bancos também grandes, você vai ver que a discussão, tá, do crédito rural, a taxa de juros versus bancos, distribuição de crédito, capilaridade de agência, tudo está intrínseco, tudo está amarrado. Então, o que tem que ser feito? Né? E já foi discutido nesse plano safra aqui, mas não conseguiu se avançar. Ponto número 1, a distribuição de crédito. Precisa avançar em mais instituições financeiras para distribuir o crédito. E um dos vertentes muito importantes é o cooperativismo de crédito. Este vai ser para frente, vamos dizer, a coluna de distribuição de crédito mais importante do país. É via cooperativas de crédito, que vai se chegar no produtor, né, no pequeno produtor, no médio, em todos os rincões do Brasil. Então, distribuição via cooperativa de crédito. Custos administrativos. Neste plano safra, se discutiu muito a taxa de juros, e ela não foi menor, ela não foi reduzida ainda mais, porque grandes bancos bateram na mesa e disseram não dá para reduzir mais a taxa de juros do que esse ponto que foi divulgado ontem, porque nossos custos administrativos são muito altos, e os custos de observâncias, que eles chamam, tá certo? E aí é que está o problema, né? Precisa dar uma desburocratizada maior no crédito rural, no sentido, por exemplo, essas estruturas pesadas desses bancos têm que ser revisitadas, por exemplo, na contratação. Elas têm que ser eletrônicas, têm que ser via plataformas digitais, não pode ser mais aquele manualzão pesado do cliente ter que ir na agência com um monte de documentos. Isso já faz parte do passado, isso é custo. Fiscalização. Não é mais possível ficar mandando o agrônomo no campo para ver se o cara plantou ou não plantou, ver se o produtor plantou ou não plantou, porque não faz mais sentido. A taxa de Selic hoje é 2,25, a taxa de crédito rural é 5, 6. Então, o cidadão não vai pegar dinheiro no crédito rural, como era antigamente, para aplicar no mercado financeiro. Esse desvio de conduta, ele praticamente não existe mais, então não tem mais sentido fazer isso, essa visita no campo. Isso é um custo muito alto para os bancos, tá certo? Isso bate na taxa de juros, tá? Um terceiro ponto, que é a questão dos índices, tá? A operação de crédito rural é tratada como se fosse uma operação qualquer dentro de um banco. Isso quer dizer o quê? Que o banco tem que alocar um capital de Basileia muito alto para suportar essa operação, 8%, enquanto no crédito imobiliário é de 3% a 4%. Então, essa questão de custo de observância e custo administrativo tem que ser revisitado urgentemente, tá certo? Para poder ter espaço para reduzir as taxas de juros. Então, resumindo isso tudo, o produtor que está nos vendo e ouvindo, a redução da taxa de juros ela não foi maior por ineficiência do sistema financeiro. Bom, você tem aí a posição sempre firme, clara, né?
do Ademiro Vian, que também tem propriedade rural, fora o conhecimento que ele tem do agronegócio e do financiamento do agronegócio. Está aí a posição do Ademiro Vian. Agradeço mais uma vez sua participação, Ademiro. Eu que agradeço a oportunidade de levar um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de informação para os nossos colegas agricultores, meus companheiros aí, que também sou agricultor, como você disse, tá? Falamos agora a respeito do combate a pragas e problemas que acabam atingindo as lavouras de algodão pelo país. Nós vamos saber agora como que tem sido feito alguns trabalhos, a pesquisa e mesmo as áreas comerciais, como é que elas têm conseguido atender o produtor rural para evitar aqueles problemas tradicionais que acabam impactando o setor. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Rafael Mendes, ele que é líder da área de sementes de algodão de uma importante multinacional que opera aqui no Brasil. Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Como que tem sido feito esse trabalho, principalmente como está sendo realizado esse trabalho na campanha 2019-2020 aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. A expectativa para essa safra é muito positiva. As condições climáticas foram favoráveis para o desenvolvimento do algodão e nós temos uma boa expectativa com relação à produtividade. Nós acreditamos que o manejo de pragas e plantas daninhas ele se inicia pela escolha da melhor biotecnologia. Hoje, o cotonicultor brasileiro ele investe pesado, ele faz um investimento pesado em inovação dentro da sua lavoura. E o que ele espera das empresas é que as empresas entreguem biotecnologias de qualidade e outras tecnologias de qualidade para que garanta essa segurança na sua lavoura. E isso a gente pode ver através da biotecnologia Bollgard 2 RR Flex. Nessa safra, essa biotecnologia atingiu a preferência dos cotonicultores brasileiros porque ela entrega, além do controle das principais lagartas que afetam o algodoeiro, a tolerância ao herbicida glifosato, permite uma flexibilidade no manejo de plantas daninhas ao longo de todo o ciclo produtivo da cultura. Rafael, em relação àquilo que nós temos hoje no campo em relação ao algodão, nós estamos vivendo um momento talvez um pouco mais complicado, seguramente mais complicado por conta do Covid-19, no qual o consumo ou a demanda futura, podemos colocar assim, pela pluma de algodão reduz, e aí você tem no campo uma necessidade de ser mais eficiente no caso do algodão. O combate a essas pragas colabora para que o produtor rural consiga ser mais competitivo e melhorar essa rentabilidade num momento mais complexo como esse? Com certeza, Fabiano. Eu acho que todos estão acompanhando a pandemia, os impactos que elas estão trazendo para todos os negócios e a agricultura não foge disso. O ponto que o agricultor deve se preocupar nesse momento é dentro da propriedade dele. E nisso ele é muito bom. Todo o manejo que ele faz dentro da propriedade dele, a escolha da biotecnologia correta, de outras ferramentas, podem ajudar ele a ser muito mais eficiente e garantir a produtividade e a qualidade de fibra dele. Tá certo, Rafael. Rafael, para encerrar, essa safra, além da questão das pragas, que acabou atingindo também o algodoeiro, também o fator Covid-19, que atinge aí a comercialização a posteriori, nós também tivemos algumas questões climáticas que atingiu diversas culturas, atingiu soja no Rio Grande do Sul, por exemplo, milho tem atingido no Centro-Sul e atingiu o algodão também. Essas situações elas acabaram trazendo um impacto diferenciado para o algodão. Como que essas ações de contenção para as pragas ajudou a passar por esse momento também mais complicado no campo? Eu acho que a questão climática ela impacta todas as culturas. Dentro da cultura do algodão, esse ano a gente teve um aspecto positivo. E nós temos hoje tecnologias que nos ajudam nesse momento. A transformação digital tem propiciado ferramentas que facilitam a operação do agricultor e possibilitam que ele tome decisões mais assertivas no momento certo. A ideia é que a gente tenha o conceito, o produto certo, na hora certa, na quantidade correta.
E é nessa linha que, que a Bayer apresenta a plataforma Climate Field View. Ela é uma ferramenta que coleta dados no campo das operações do agricultor e fornece mapas para o agricultor e relatórios que podem ajudar ele nessas decisões na hora certa. Isso para o agricultor é muito positivo porque, ao longo da própria safra, esse agricultor pode corrigir decisões que estavam sendo feitas, que em outrora ele faria isso apenas na próxima safra. Tá certo. Rafael Mendes, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado, gente. Boa tarde. Uma ótima tarde a você. Rafael, que conversou conosco a respeito de controle de pragas e situação do algodão nos campos no Brasil. E o Canal do Boi lançou nesta quinta-feira uma nova plataforma de negócios. Eu falo do @play. Esse lançamento aconteceu durante o programa Na Batida do Martelo, comandado pelo meu amigo Éder Campos. Trata-se de um canal digital de leilões e negócios, essa plataforma, que são oferecidos diariamente leilões de pequenos e grandes lotes de animais, com a praticidade de uma conexão multimídia, podendo ser acessado pelo celular, computador e tablet, de forma prática e segura pela internet. O lançamento contou com a participação de todos os meus colegas aqui, apresentadores e jornalistas do Canal do Boi, e também de representantes de importantes segmentos ligados ao agronegócio de várias partes do país, que destacaram a importância da plataforma e parabenizaram, claro, o Canal do Boi por mais essa iniciativa. Então anota aí, você acessa @play.com, é o que nós temos em destaque. Você conhece essa plataforma e vai ter as melhores condições de negócios em leilões. É uma grande oferta, é a inovação, é o Canal do Boi sempre à frente para levar o que há de melhor para o agronegócio brasileiro. Não deixe de acessar, você tem todas as informações e, claro, sempre grandes oportunidades. @play.com, você acessa e tem todas as informações que você precisa para realizar grandes negócios. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Voltamos logo mais às 16 horas. A todos um grande abraço e até lá!